falar agora sobre a família Bolsonaro, porque teve uma informação que foi divulgada, né, pelo jornalista Hélio Gaspari, sobre a delação de Mauro Cid. E aí, a Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram implicados lá na primeira delação do Cid, já faz algum tempo. E a Michele voltou a ironizar a acusação de golpismo na delação de Cid, citou direitos humanos. Arthur Guimarães e Ana Gabriela Oliveira Lima assinam a reportagem. Bom, fato é que foi divulgada hoje, né, a primeira parte da delação de Mauro Cid pelo jornalista Hélio Gaspari, da Folha, enfim, de outros veículos, e a acusação de que a Michele, compunha a ala mais radical do grupo suspeito de tramar um golpe. Abre aspas. Todos sabem o motivo para requintarem isso agora. Esse governo e o sistema vivem de cortina de fumaça para esconder a sua traição contra o povo. Fecha aspas. Disse a mulher do ex-presidente Bolsonaro via assessoria de imprensa. Foi a resposta dela. Bom, o tenente-coronel coloca a Michele ao lado de Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do ex-presidente, como parte da ala mais radical do grupo, que, abre aspas, conversava constantemente com o ex-presidente, instigando-o a dar um golpe de Estado, fecha aspas. O depoimento a PF foi em agosto de 2023, obtido pelo colunista Hélio Gaspari. O militar citou 9 das 40 pessoas depois indiciadas pela PF. Bom, e aí é isso. A ex-primeira-dama fez referência a... Enfim, aí ela fez uma postagem em que... Aqui, ó. Coloca aqui, Roger, por favor. Achei a postagem. Colocou a foto dos dois lá nos Estados Unidos, com a informação de que eles foram citados. E aí postou esse emoji. Sakamoto, você que entende bem de rede social, o que quer dizer isso? Eu acho um mau gosto na escolha do emoji. Olha, na verdade, Diego, o que acontece é que essa técnica, essa tática da ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, né, a Michele Bolsonaro, de ironizar qualquer tentativa de... qualquer informação, qualquer evidência que a envolva em qualquer coisa relacionada aos maus feitos do marido, tem sido sempre a ironia. Ela tem ironizado, né? O problema da ironia é que ela pode funcionar junto ao público, que é o público seguidor, que divide com ela os mesmos elementos simbólicos da fala e tudo isso mais. Agora, a ironia não necessariamente pega bem quando você não faz parte daquele grupo de seguidores mais próximos dela. Ou seja, ela está falando com um grupo de seguidores, com um grupo de fãs, com as pessoas mais próximas dela, com as redes mais próximas dela, né? Que é o bolsonarismo raiz, né? Agora, isso não necessariamente pega com outras redes, né? O fato que eu acho é que desde o começo discutiu-se por que que a família Bolsonaro não aparecia com mais frequência nas investigações, né? A divulgação desse depoimento do Mauro Cid por parte do Hélio Gaspari mostra que sim, lá desde o começo o Cid estava falando o nome da Michelle e o nome do Eduardo. A Michelle e o Cid nunca se deram bem, isso é fato também, mas estava lá. E tanto Eduardo Bolsonaro quanto a Michelle Bolsonaro são citados como pessoas que tentaram incitar no presidente, né, a uma tentativa de virada de mesa. Então, a pergunta que se coloca a partir disso é: a Polícia Federal investigou os dois? Investigou Eduardo Bolsonaro e investigou a Michelle Bolsonaro? Houve uma investigação, porque os nomes que foram dados pelo Mauro Cid passaram por investigação. Vários desses nomes, inclusive, foram indiciados. Gente no PL, militares, tudo foram indiciados, né? O pessoal seguiu o fio da meada e foi. O fio da meada da Michelle Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro foi seguido. A polícia, o que que a polícia descobriu? Que era apenas uma bravata, foi falado uma coisa ou outra, assim, ou realmente teve coisa, teve envolvimento, né? No documentos informados, né, o outro filho do presidente, o primogênito, Flávio Bolsonaro, era colocado como alguém que discordava de uma saída de virada de mesa. Mas o Eduardo e a Michelle, segundo esse documento, defendiam. Então, eu acho que é um buraco, é uma lacuna que precisa ser respondida, né? Os familiares do presidente participaram das ações golpistas tomadas após o segundo turno das eleições em que Bolsonaro perdeu para Lula até o 8 de janeiro de 2023, ou não?
Essa é uma pergunta que acho que todos nós gostaríamos de ver respondida, até para saber se a Polícia Federal chegou num beco sem saída, não teve mais informação, justo, inclusive, para os dois. Por enquanto, foi levantada uma peteca, tá no ar, sem a gente saber para que lado ela vai. Olha, o Eduardo Bolsonaro, Raquel, antes de te passar a palavra, já vou passar só para registrar a resposta dele também nas redes sociais. O deputado disse que Mauro Cid fez diversas delações, mudou suas versões, a sua versão várias vezes, mas se os advogados de defesa de Bolsonaro pagarem, ele disse que não leu a reportagem, porque não assina a Folha. Enfim, Raquel, comente. Não, é o seguinte, Diego, sim, existe um fato aí concreto que é eles, nem a Michelle, nem o Eduardo, nem a Michelle Bolsonaro, nem o Eduardo Bolsonaro estão entre os indiciados pela Polícia Federal. Então, concordo absolutamente com o Léo. Pode ter uma falha nessa investigação, eles realmente podem não ter nada a ver com isso. Né? Isso é algo que a gente precisa ver elucidado, porque se o Mauro Cid está dizendo que eles estavam entre os instigadores, será que eles ficavam só ali no blá 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 ou eles fizeram alguma coisa efetiva e a Polícia Federal não conseguiu obter provas? Porque eles não estão entre os indiciados. Então isso é um ponto, é um fato, a gente não vai brigar com os fatos. Agora, o que a gente percebe, tanto em Michelle Bolsonaro quanto em Eduardo Bolsonaro, é e isso é uma técnica, né, de muitos políticos, é um absoluto desprezo pelo trabalho da imprensa, porque eles falam assim, ó, essa tática de vazamento, como se fosse uma tática do governo ter vazado a delação para o Hélio Gaspari. Gente, pelo amor de Deus, o Hélio Gaspari é um dos melhores e maiores jornalistas desse país. Ele escreveu 5 volumes, né, Léo, sobre a ditadura brasileira. Então, assim, a gente vai menosprezar a capacidade do Hélio Gaspari de conseguir obter um documento exclusivo e divulgar esse documento para o leitor, para a opinião pública brasileira, para que a opinião pública tenha a capacidade de saber exatamente o que disse Mauro Cid. A delação é sigilosa, mas o nosso trabalho como jornalista é tentar trazer o máximo de informação para quem está nos acompanhando. E só através do jornalismo é que, sim, a gente fica sabendo que Mauro Cid citou Michelle Bolsonaro e citou Eduardo Bolsonaro. Então, assim, é um trabalho de desvalorização do trabalho da imprensa para colocar a imprensa nesse lugar de inimigo. Que aí tudo que vier da imprensa, tudo que é denúncia, fica desvalorizado, fica desacreditado. Quando não é verdade, né? É muitas vezes do trabalho da imprensa que vem as denúncias contra os políticos, porque os políticos entre si, eles se protegem. Então, assim, Michelle Bolsonaro, dentro da própria família Bolsonaro, porque tem nuances e tem diferenças ali, eles são dos que lidam pior com o contraditório e pior do que com a imprensa. A Michelle Bolsonaro não conversa com jornalista, não dá entrevista, não dá espaço para o contraditório, ela não tem nenhum espaço para o contraditório e nenhuma abertura para o democrático, para falar e para ouvir.